Muito bom dia para você, radionauta, que já tá ligado com a gente aqui na Web Rádio. 11 horas, 1 minuto, tá começando mais um bate-papo com o pastor. Ó, lembrando, hein, que tem transmissão ao vivo aí no Facebook, acompanha a live lá, assim você acompanha também o visual aqui, tá bom? Para você que está chegando agora, eu sou o pastor Samuel da Cunha e comigo no estúdio hoje o pastor Laércio Galvão, para que a gente tenha aí esse papo gostoso. O tema hoje é Reino de Deus, então fica ligado aí, é um assunto muito bacana, hein? Bom dia, pastor Laércio, tudo bem com o senhor? Bom dia, Samuel, uma benção estar de volta aqui, né? Nossa, na Web Rádio. Chegando aí com essa aí, eu acho que é o microfone aí, que gente, microfone novo aqui na Web Rádio, viu? Isso é bom. É bom. A Web Rádio está se modernizando, né? Para melhorar a voz do entrevistado. Entendeu? É isso aí. Não dá pra mudar a careca, né? Com o cabelo, coisa parecida. Podemos fazer, pastor. Se o senhor autorizar, a gente dá um jeito aí, né? Bacana. Brincadeirinha, viu? Pra nós. Pastor Laércio, a gente tá voltando hoje com os programas ao vivo, que bacana, é isso que eu ia falar, né? Fevereiro marca o retorno da Web Rádio em 2022 e com certeza será um ano tremendo. E aqui também é tudo novo, viu, pastor? No nome de Jesus. Nós que assim também, seja. eu e você também. Não. Nós estamos mudando a igreja, mas aqueles como nós, né, que já chegamos aí, estamos chegando perto dos 60, eu particularmente bem mais próximo. Você já estaria na... quantos dias falta aí? Uns 3, 4 dias? 4 dias, né? Dia 7, 60 anos. Dia 7 aí. Não dá para ficar tudo novo, né? Mas dá para repensar a vida, a maneira com que a gente desenvolve o reino. É verdade. Desenvolve a vida no reino. Sim. Né? Dá para pensar em se adequar melhor com o tempo que estamos vivendo, mas não dá para rejuvenescer. Isso em hipótese nenhuma. A igreja, sim. A igreja, a ex-comunidade de Cristo, agora a Union, vem se renovando a cada dia, remoçando-se e vai prosperar em nome de Jesus. Veio para ficar e veio para fazer diferença. Amém. E não é diferente a uma web rádio, um instrumento de comunicação que já tem sido uma benção e vai ser ainda mais. Amém. A Web Rádio também tem já, né, uma nova proposta com nova programação, né? Já começamos aí a partir do dia 1º de fevereiro a nova programação, então tem muita coisa bacana para acontecer. Com certeza o ano de 2022 vai ser um marco na nossa história, enquanto igreja, enquanto rádio, né? E na nossa vida como um todo, família, né? E tudo, eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer para nós em 2022. Bacana. Mas o senhor esteve dando uma passeada aí esses dias aí, foi isso? Eu estive com o pastor Edson de Gouveia lá em Brasília, na Primeira Igreja de Cristo. Tivemos a oportunidade de levar a palavra lá no domingo à noite. Olha aí. Ficamos alguns dias com eles lá. É o pastor que nos acompanha aqui, né? Sim. Foi muito gratificante. Eu e minha esposa passamos dias assim de refrigério, de fortalecimento, geração de convicção do caminho que nós estamos trilhando, entendendo que esse caminho é virtuoso. Amém. E para agradecer não só o pastor Edson e a família, mas também a igreja, que cede o pastor vez por outra para estar aqui conosco, né? Sim, assim, além de ser um irmão em Cristo, é um grande amigo, né, pastor Lécio, de jornada, de caminhada, né? E o nosso papo hoje, como é que vai ser? Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Eu estou lendo um livro muito bacana, O Reino de Ponta Cabeça, do autor Donald Kraybill. Ele nasceu em 1946, ele escreveu esse livro há muito tempo, mas o Douglas Gonçalves, lendo esse livro na biblioteca do pai dele, achou esse livro, ela começou a ler, falou, cara, esse cara era visionário, esse cara aqui era tremendo. E aí eles fizeram uma adaptação, republicaram esse livro, né? E eu comecei a ler, através da Jesuscope, eles fizeram a publicação, e esse cara tem uma proposta de reino de Deus extraordinária. Ele vai falar que Jesus veio essencialmente para plantar o reino, né? Para implantar o reino de Deus aqui na terra. E ele diz que esse reino é caracterizado de montanhas planas, né? Também de vales, né? Então ele é desde o pico da montanha até esses vales. Ele tem gente tramitando num nível onde pessoas jamais imaginariam que poderiam tramitar ali. Olha aí. Né? E outras nos vales chorando, né? Nos seus desertos, lamentando a vida, passando por grandes dificuldades, e o reino de Deus vem para colocar aqui uma nova proposta. E ele chama essa proposta do reino de cabeça para baixo.
né? É o reino de ponta cabeça, na verdade. De cabeça para baixo, de ponta cabeça. É como que uma resposta para esses extremos, né, que caracteriza a nossa sociedade. Então ele vai falar da pessoa de João Batista, primeiramente. Até gostaria de começar aqui lendo esse texto, para depois a gente desenvolver um raciocínio aqui. Está lá em Lucas, o pastor Samuel, caro ouvinte, em capítulo 3, verso 4 a 6. Ele diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Olha que texto maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Profético. Sim. Né? E ele vem falar desses caminhos do Senhor. Ele vai endireitar as veredas. Ele vai falar que ele vai encher os vales. Vai abaixar todo monte outeiro, que é aqueles que estão muito distantes dos vales. Sim. Vai ter um rebaixamento. Ele está falando de uma nova sociedade, de uma proposta para essa humanidade viver mais próximos uns dos outros nas suas realidades. E o que é tortuoso seria endireitado, né? E os caminhos escabrosos seriam aplainados, ou seja, ninguém vai andar em terreno pedregoso com Jesus Cristo de Nazaré, vai andar em terreno aplainado, e toda a carne então veria, experimentaria na própria pele esse reino de Deus que Jesus veio implantar. Então eu acho extraordinário ele começar por João Batista, e ele fala: isso aqui eu chamo de montanhas planas, montanhas aplainadas, tá certo? É isso que nós queremos falar nessa manhã com os nossos ouvintes aqui. O assunto, né, é um assunto muito pertinente, porque só o reino de Deus tem essa proposta, né, pastor Laís? Se a gente pensar numa sociedade até ocidental, né, isso fica mais claro, né, o nível de competição e também de desigualdade, né, em todos os níveis, seja ela social, seja na questão de renda, né, formação e por aí vai, né, a gente percebe assim uma grande desigualdade mesmo, né, mas só em Cristo é possível haver um novo reino, uma nova sociedade. Né? É isso aí. O novo reino, né, o reino de Deus que Jesus veio trazer, começa pela sua mãe, Maria, né? Sim. É a mãe que Deus escolheu para gestar Jesus. Ela, quando vai exclamar, né, em Lucas capítulo 1, verso 49 a 53, ela diz, né, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Aí ela começa: a sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ela já começa a trazer valores. Sim. Dentro desse propósito de Deus no novo reino. Quem é que tem, vamos dizer assim, uma prevalência ou vai prevalecer dentro do reino? É os que temem a Deus. Sim. Né? Quem tem temor? Porque ela está experimentando na pele. É uma mulher temente a Deus, uma mulher de Deus, uma mulher consagrada ao Senhor, e Deus a visita de uma maneira maravilhosa. Aí ele vai dizer: ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Olha, esse soberbo, esse orgulhoso que anda aqui nos montes, né, em função de ter invertido a vida do ser para conter, sim, e o ter dele faz ele viver num nível social muito extrapolado, vamos dizer assim, diferenciado do pobre, daquele que vive de uma maneira simples, que o Senhor fala na boca de João Batista que ia aplainar os montes, trazê-lo, né, trazer aqui para baixo. Sim. A pessoa de Jesus, o reino exige desses que eles repense a vida e viva com menos. Sim, sim. Né? Seja mais humilde. Na verdade, essa é uma mensagem que o senhor tem pregado já há muito tempo. Né? Isso. Tem muito a ver, né? Aí ele vai falar também sobre o mais do coração: derrubou o governante de seus tronos, mas exaltou os humildes. Olha aí. Olha como ela já inverte, antes mesmo de Jesus nascer, pela consciência daquilo que está acontecendo no ventre dela, da, sim, proposta do anjo para ela. Então ela está experimentando algo que ela vê que vai ser a tônica de Jesus Cristo. E é interessante, né, pastor Lécio, por ver assim, até pela própria realidade de Maria, né, olhar, mas por que Deus olhou para mim? O que ele viu em mim, né? Porque não era de uma família da nobreza, vamos pensar assim, né? Não estava num alto escalão. Não, Deus olhou para uma mulher humilde, mas santa, né? Uma mulher que tinha
um temor de Deus no coração, né? Então, acho que é isso que faz a diferença, né? Ela vai falar ainda que ele encheu de alimento, né, de boas coisas, os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Isso é um acréscimo aqui, uma ênfase adicionada no texto, que Maria já previa, como eu disse e repito, pela sua própria experiência com Deus. Deus a visitou de uma maneira tão tremenda e ela sabia que aquilo era um marco, que aquilo ia mudar a história da humanidade. Ela viu a graça de Deus na visitação dela, né? Eu impressionante. não mereço isso, né? Por que Deus, né, iria se importar com alguém assim? Mas eu estava olhando para o coração dela. Né? Deus não procurou o ventre de uma mulher rica, criada em palácios. Isso. Buscou a mulher de Nazaré. E na boca de Filipe, de Nazaré, não podia vir nada aqui. Nada de bom. É por isso que esse cara vai falar que o reino é de ponta cabeça. Isso. É da onde a gente não espera que vem a bênção. Exatamente, né? É Deus pegando aquilo que o mundo acha que não é para dizer, não, é isso que realmente tem valor. Isso é para envergonhar o mundo, para dizer, eu não uso vocês que pensam que é, mas eu uso aqueles que sabem que não são. É impressionante, então, o reino. A proposta desse autor é muito boa. E ela fala muito conosco, como você diz, nós pregamos muito isso na Union, né? Isso que eu estou falando. Assim, já é uma pregação que não é de agora, né? Ela já vem há anos, né? Mostrando isso, né? Olha, você que está numa posição assim mais privilegiada na sociedade, repensa a sua vida. E você que está aqui numa posição menos privilegiada, repense também. Claro. Porque senão o cara fica naquela mesmice, achando que é um coitado, que nada dá certo. É tipo aquela hiena, você lembra da hiena? Vida, céu, né? Não, cara, repensa. É possível, né, você crescer, mas é possível esse aí também, como diz a palavra, ser rebaixado, né? O reino de Deus, a partir da cruz de Cristo, Samuel, ele fica mais caracterizado porque ele traça um desafio para ambas as classes. Vamos falar de extremos, tá bom? Não estou falando aqui de classe B, C, tal. Estou falando de extremos. E nem de socialismo. Também, não, nada a ver, nada a ver. Jesus vem como que colocando um estado mediano de ser, aonde esse que possui viva no seu ser uma vida mais simples. Não precisa, ele não depende das coisas e não se posiciona, não tem um comportamento balizado por aquilo que possui, mas por servir a Cristo, por ser discípulo de Cristo, por ser imitador de Cristo, por ter Jesus como referencial da sua vida. Então ele vive mais simples, mesmo possuindo muita coisa. Ele não discrimina e também não é discriminado, né? Porque a essência dele não está no que ele tem, tá? Em quem ele é, em Cristo. Né? Isso, o que ele tem, na verdade, dentro da filosofia do reino de Deus, é dado a ele para que ele seja um bom mordomo, sirva o reino como um bom mordomo. Abençoe pessoas, né? Como Paulo diz, né? Você que trabalha, né? Poxa, você tem a condição de socorrer aquele que está desempregado num momento. Abençoe o desenvolvimento do reino, na verdade. Então, o que essa igreja onde eu congrego necessita? Quais são vamos dizer assim, as suas prioridades? Qual é a sua missão? Então, se eu tenho sido abençoado por Deus, enquanto aqueles que caminham ou caminhavam nos outeiros, né, nos altos dos montes, e agora vive para Cristo e vive para servir o Senhor, para desenvolver o reino, e ele responde essas perguntas, ele busca responder essas perguntas a partir da igreja, ali ele se torna um grande cooperador, ali ele se torna um grande investidor no reino de Deus. Tá certo? É esse o desafio que o novo reino que Jesus estabeleceu traz para esses que caminhavam ou que caminham, vamos dizer assim, nos picos dos montes. Mas também desafia aquele que caminha nos vales chorando, né, às vezes murmurando, como você disse, para que ele não permaneça ali. A cruz de Cristo desafia ele a crescer, a sair dessa condição, mas não obtendo aquilo que o outro possui, mas com a força do seu trabalho, com a bênção de Deus, com os seus esforços, com a sua visão de melhorar a sua própria vida, indo estudar, trabalhar, se preparar, né, buscar enxergar as oportunidades e estar mais apto para ser usado por Deus em todos os sentidos. E crescendo, não esquecer daqueles que estavam vivendo com ele. Leva assim, essa pessoa a ter uma responsabilidade também, né, com relação à sua vida e aos seus, né?
É importante isso, né? É isso aí. Essa sinergia diminui a distância entre essas pessoas que habitam aí, vamos dizer, que tramitam ou vivem, né, nos extremos da nossa sociedade. Seja na miserabilidade, ou seja na opulência, seja na vaidade do ter, né? Na coisa que não se contenta com aquilo que tem. Então a cruz de Cristo vem trazer esse estado mediano para o ser humano. É extraordinário, né? Isso. Eu penso assim que a igreja de Atos, né, devido às proporções, o momento histórico que eles estavam vivendo, mas assim, entendeu no primeiro momento bem essa mensagem, né? Porque o texto diz que aqueles que possuíam, né, abriam mão para socorrer aqueles que não possuíam. Foi um momento assim ímpar na vida da igreja, mas que trazia muito dessa mensagem do reino, né? Com certeza. A mensagem do reino vem como que exaltação aos humildes. Sim. Pobres e humildes, né? Conforme o Sermão do Monte, Mateus 5 em diante ali, que Jesus vai discorrer isso. Então esse pobre e humilde é aquele que pobre do espírito, é aquele que mesmo tendo, se esvazia de si mesmo, sabe que não é nada, e ele chega com Deus e fala, Senhor, eu não sou nada. Sim. Aliás, tudo que eu tenho é seu, não é meu. Esse estado de ser, nas mãos de Jesus, se torna motivo de exaltação daquele. E isso se aplica também às pessoas que não têm. Elas precisam se esvaziar, né, dessa indignação ou desse vitimismo, que de repente eu estou aqui, Deus não me assiste, ou então a sociedade é injusta. Não, espera, busca o Senhor e Ele vai te exaltar. Chega na presença do Senhor da mesma maneira que aquele chegou. Né? Esvaziado dessa prepotência, né? De eu sou, né? E a minha vida é a minha vida. Não, não é assim. Nós chegamos esvaziados ao Senhor. O Senhor me criou, estou nessa situação aqui, mas eu não sou nada mesmo, não tenho nada e não sou nada. Eu quero me encontrar em Ti. Aí Deus, então, dá uma razão de viver para essa pessoa e começa a construir nela, a partir dela, na verdade, porque ela se inseriu no reino, esse reino de Deus que traz uma, vamos dizer, uma imersão, não imersão, faz com que Deus invista, vamos dizer, essa é a palavra, invista efetivamente, né, intervenha efetivamente na vida deste e daquele. Caso assim não procedamos do reino, não há honra. Não há crescimento. Uma das coisas assim que a gente vê que é marcante no reino, até na boca de João, né? Quando ele fala, né? Se você tem e vê o seu irmão passando necessidade e não socorre, então eu acho que no reino sempre vai ter, né? Aquele que às vezes está num momento melhor da sua vida, tem uma melhor condição, mas para quê? Justamente para socorrer esse que não tem. Mas esse que não tem também não fica só sendo socorrido. Num determinado momento, como o senhor disse, ele começa também a ter a oportunidade de, às vezes, se preparar melhor profissionalmente, né? E conseguir, às vezes, ter outras oportunidades que antes ele não tinha, talvez até pela forma como vivia, né, pastor? E de repente, agora em Cristo, ele começa uma nova vida. E essa vida ali propõe portas abertas, um crescimento. Acho que essa é a beleza do reino, né? Vai trazendo um certo equilíbrio, é isso? Com certeza. Samuel, eu não gosto de me deter só ao parecer social. Sim, sim. Porque, na verdade, o que o reino de Deus traz é um novo estilo de vida. Vai muito além, né? Vai muito além do que simplesmente a pessoa usar aquilo que possui para socorrer o mais necessitado. Isso também faz parte do reino. Sim. Mas, essencialmente, essa pessoa servir de referência de ser humano, de ser gente, né, para aqueles menos assistidos, daqueles menos privilegiados. E também faz muito bem para ele andar com esses menos privilegiados e perceber que há muitos no meio deles que não servem a Deus por aquilo que possuem, mas servem a Deus por amor. E vive um estado de ser diferente, um estilo de vida de serviço, de prestados a Cristo, de honra a Cristo, de glória a Cristo. Sim. Não independente de condicionarem a Deus, de tirarem eles daquela situação. Não, agradecem até pela situação e por estar sendo usado por Deus para levar as boas novas, no sentido de falar para aqueles que estão andando com eles nos vales, né? Vou usar essa terminologia. Olha, independente de se estamos ou não caminhando no vale, Deus é fiel. Amém.
Jesus está conosco. Temos condição de sair dessa situação. Sim, sim. E não economicamente. Né? Em todos os sentidos da vida, né? Todos os sentidos. Também, o econômico, né? é isso aí, essa palavra é mágica. Também. Também, né? Nós não podemos condicionar Deus nesse sentido, porque Jesus disse que os pobres sempre tereis no meio de vós. E eu não vejo isso como uma palavra de maldição, Não, também mas não. uma palavra de bênção. Porque se o pobre, né, e o humilde, o quebrantado de coração, esses é que acessam o coração de Deus, eu preciso perceber que às vezes ser pobre é vantajoso na área espiritual. Também, né? Esse negócio de dinheiro deturpa muito, mas muito a vida nossa com o nosso Deus. Pensando assim, culturalmente, né? Aí, até nos tempos mesmo de Jesus, né? Havia uma discriminação muito grande, até por questão de nacionalidade, né? Por exemplo, um samaritano que não era um judeu puro, né? Vamos dizer assim, raiz, né? Era discriminado por aquele judeu hebreu que vinha na sua descendência de famílias, né? Que não haviam se contaminado, né? E a gente percebe hoje, no nosso contexto cultural a nível mundial, por exemplo, as castas, né? Que fazem uma grande diferença de um ser humano para com o outro, num mesmo país, sendo pessoas de uma mesma nação, mas que são muito discriminadas. Eu vejo o reino de Deus colocando tudo isso de ponta cabeça, dizendo, cara, nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? Como na palavra o apóstolo Paulo dizendo aqui, no reino não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem... Somos todos servos, né? Não tem cita nem grego. Isso, nem grego. Somos todos servos e nós temos um único rei, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, isso. Acho que aí nivela bem, né? Nivela. O reino de Deus, ele aponta para esse estilo de vida invertido mesmo. E de ponta cabeça, como diz o autor, que desafia a ordem social predominante. Sim. O que está estabelecido, Jesus, na sua manifestação, na sua encarnação, cara, foi um choque. Em todos os sentidos, né? Ocasionou cultural, impacto. Histórico, espiritual, emocional, em todos os... Surpreendeu a história. Aquele povo que estava lá se vestindo de, né, aqueles seus vestidos com filactérios, orando nas praças. Eles ficaram... Os rabinos. Os rabinos da vida, mesmo os romanos, né? Os romanos também, O Afonso Pilatos falando... Roma achava que eles eram o suprassumo da humanidade, né? Os caras achavam que eles eram a raça mais... Afonso Pilatos confrontando Jesus, né? Antes ali de entregar ele para a crucificação. E ele fala que tinha poder para libertar. Ele falou, você não teria poder se meu pai não tivesse te dado. Isso, se o cara soberbo no osso. Rapaz, eu tenho poder sobre a sua vida. Jesus dizendo, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e para tirar a minha vida. Na hora do dia ele falou para Afonso Pilatos, você não é nada diante do reino de Deus. Aí, né? O que você faz e representa aqui na terra, nada significa para o reino. Você está numa via errada de poder. Isso. O poder que domina, o poder que humilha, o poder que escraviza. Que realmente subjugam um outro ser humano, né? É isso aí. E isso é muito complexo. Mas é interessante quando o povo hebreu pediu um rei, né? E Deus disse para o profeta Samuel, né? Olha, esse rei vai fazer isso, e tudo aquilo que realmente um rei, né? Ou alguém que está no poder acaba fazendo, né? Que é subjugar os súditos. Então, se você lembra dessa passagem, né? Em Samuel, Samuel se entristece. Sim. Porque eles estavam balizando o rei deles nas outras nações. Eles queriam ser iguais às outras nações. E Samuel, essa é a grande tentação e o grande desafio que o reino de Deus veio aqui estabelecer. O homem está sendo projetado agora para repensar a vida dele. A que reino tu pertence? Sim. Então nós somos brasileiros, vivemos numa pátria, né? Temos que exercer nossa cidadania e de uma maneira pontual, aqui onde nascemos, mas a nossa pátria é celestial. O nosso reino, ele é desenvolvido com valores éticos muito acima do que esses que nós vivemos aqui na nossa sociedade, no nosso país. Ele extrapola, né? A nossa justiça não tem nada a ver com a justiça desse mundo. Sim. Ela também extrapola, vai muito além da justiça que se aplica e que nós vivenciamos nesse mundo. Nós que seguimos a Jesus Cristo, nós fazemos a vontade de Deus. Né? Seguimos e buscamos desenvolver a nossa vida e desejar uma transformação efetiva na nossa vida, a semelhança de Jesus. Viver como ele viveu,
agir como ele agiu, pensar como ele pensou, né? Ser solução em todos os sentidos para o próximo, não viver de uma maneira egocêntrica, não viver preocupado com aquilo que vamos vestir, com aquilo que vamos comer, mas priorizando o reino. Sim. E esse priorizar o reino é abrir uma porta para incluir qualquer um que queira entrar. Não tem preconceito nisso. O reino está com as portas abertas, né? Isso. É algo que... E vem sem regra. A palavra fala no apóstolo Paulo em Coríntios que você vem do jeito que você estiver. Sim. Vem mancando, vem... com a mente toda perturbada, mas vem. Aquela parábola de Jesus, né? Quando ele fala que o pai preparou a bodas para o noivo, lembra? Isso. E saiu convidando, eu não posso ir, o outro não pode. E aí o pai fala o quê? Vai por todas as esquinas, becos e cantos, traz todo mundo para a festa de casamento do meu filho. Aí é a proposta do reino, né? Ele é aberto a todos, né? Estava conversando agora há pouco com o Tiago, ele falou, pastor, quais são, assim, os parâmetros ou as bases da comunidade, da União agora, né? Quase que... Não, nós ainda vamos falar muito de comunidade ainda, vamos. É comunidade União agora. Para nós servirmos a ceia, praticarmos a ceia no nosso meio. Então eu comecei ali a falar com ele que são símbolos, damos graças pelo aquilo que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, mas o significado da ceia é extraordinário, nós precisamos discernir quem participa dela. E aí então ela exerce de uma maneira tremenda, baseado na graça de Deus, os efeitos na vida daqueles que participam. Por exemplo, ela é includente. Sim. Então, naquela época, tinha lá um banquete, é evidente que estava inserido o pão e o vinho dentro daquela comida, mas aqueles que ainda não haviam confessado Jesus participavam. Então, nesse sentido, ela é um instrumento de inclusão. De graça de Deus. De graça, né? Vem, pode comer no nosso meio. Até citei para ele agora há pouco que Jesus ofereceu a ceia para Judas. Falou, Judas, toma aí, camarada. Se você quer ser parte comigo, a sua chance é essa. Pega no pão, toma do vinho. Que desafio, hein, mano? Se eu já ia falar, Judas, eu vou te enforcar. Porque ela é includente. Jesus sabia que ele não estava participando do reino. Sim. Que as opções do estilo de vida que ele gostava não tinha nada a ver com o estilo de vida de Cristo. Sim. E Jesus está oferecendo através da ceia, fala, pula para cá, camarada. Vem viver de acordo com o meu reino. Até o último instante ainda há uma porta aberta, ainda há uma oportunidade. Isso. Né? Aí nós temos duas categorias, outras que participam da ceia, que são os crentes genuínos. Sim. Esses daí, a ceia fala para eles assim, agora você está dentro da família, está dentro do reino, você precisa viver de modo digno. Então examine-se a si mesmo. Presta atenção. Presta atenção, não vai viver de qualquer maneira do jeito que você vivia antes. Não pode, né? Porque você agora faz parte do reino. Então, é isso aí. Todo reino tem um rei e tem os seus princípios e valores. É isso. Não tem como você ter um reino que não tenha, né? Não quero dizer a palavra regras, né? Eu prefiro princípios e valores, mas nós vamos andar de acordo com aquilo que professamos, né? E não é por força nossa. Não, jamais. Mas é pela transformação do espírito, pelo desejo de sermos parecidos, ou nos assemelharmos a Jesus em todos os sentidos. Nós temos uma outra categoria que é o crente morno, vamos dizer assim. É aquele que Deus fala, camarada, você anda comigo, vê os milagres. Essa expressão crente morno é muito interessante. Apocalipse capítulo 3, né? É o que está em cima do muro, cuidado. Então, a Bíblia fala que Jesus está prestes a vomitá-lo da boca. Então, se Jesus está para vomitar ele da boca, é sinal que esse camarada não está salvo. Ele está dentro da igreja, ele está andando, está expulsando demônio, mas não tem essa participação que eu disse aqui, daquele pobre, daquele humilde, daquele quebrantado que se achega na presença de Deus, do Sermão do Monte, que faz parte do estado de ser de todo aquele que pertence ao reino de Deus, todo aquele que tramita no reino de Deus. Sim. Então esse cara participa também da ceia, e para esse, a Bíblia fala, camarada, isso é juízo para ti. Né? Ele não deveria estar participando. Aquela parábola que eu estava citando aqui... Mas é uma chance para ele mudar, né? Sim, com certeza. Mas aquela parábola que eu estava citando aqui, né? Tem um intruso lá que não tinha as vestes nupciais, né? Então, quer dizer, se você agora tem um comprometimento com Jesus, você vai andar em santidade. Eu acho que esse é o desafio e a proposta também para aqueles que fazem parte do reino, né? A gente está num processo aí de
santificação, né? O processo de nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. Mas é necessário observar esse tipo de comportamento, se ele está de acordo, né, com o reino ou não é verdade? Ó, nós vamos para um intervalo, mas é rapidinho, a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta, 11 horas 35 minutos. E ó, quando a conversa é boa, a hora voa, hein? Então fica ligado, aproveita, participe através do nosso WhatsApp 99721-4759. Dando sequência agora no segundo bloco do bate-papo com o pastor. O tema da nossa conversa hoje é Reino de Deus e o pastor Laércio vai terminar agora aquele raciocínio sobre a ceia do Senhor, não é, pastor Laércio? Isso aí, nós estávamos falando dos crentes genuínos, eles participam então da ceia, e aqui nós temos que discernir a ação de Deus através desse instrumento. Vai usar a ceia para fortalecer a família, para fazer com que eles se tornem um exemplo vivo para os seus filhos e para a comunidade de crentes que perseveram na santidade, crentes que perseveram na jornada com Jesus Cristo. E professam a sua fé de uma maneira pública, porque a ceia é um testemunho, tanto para a nossa sociedade como para o mundo espiritual. Temos o crente morno, que eu citei, que precisa ser exortado para deixar esse estilo de vida ambíguo, né? Eu estou meio no mundo, meio no reino. Não, tem que estar no reino. Sim. A opção e o nosso estilo de vida agora tem que estar no reino. Ele não pode ficar oscilante aqui. Sim. Porque se permanecer assim como nós dissemos, ele vai ser vomitado. Jesus vai considerá-lo não crente, vamos usar essa palavra, não um cristão genuíno. Então é preciso mudar de vida. Como eu disse, Jesus ofereceu a ceia para Judas, esperançoso de que Judas então tomasse uma nova atitude. Não, eu não quero mais esse estilo de vida, de dubiedade, eu quero viver para o reino, quero me assemelhar a Cristo. Isso é importante. Nós temos também a ceia em relação ao perverso, né? As pessoas que estão alinhadas com princípios e valores antagônicos ao do reino de Deus. Esses não devem participar da ceia. E isso deliberadamente, né? São Isso. pessoas que realmente são, vamos dizer assim, inimigas do reino. Né? Isso. Se no primeiro momento aqueles que participavam não eram crentes e a ceia é includente, é preciso falar para eles se eles estão dispostos a mudar de vida. Sim. E podemos ter ali no meio perversos pessoas que vêm do estilo de vida maligno, e que naquele momento ela fala, eu quero ter uma nova vida. Nesse sentido ela é includente. O senhor gosta sempre de usar, eu admiro muito isso, a figura sempre da família, né? Uhum. Em relação ao relacionamento de Jesus com a igreja. E no casamento é assim também, né? Às vezes a pessoa teve uma vida não tão comprometida com aquela que seria o seu cônjuge, mas uma vez que ele se casou, é uma outra vida, né, pastor? Tem que ser. Não dá mais para ter... Encerra-se um ciclo de solteiro, independência, para agora vivermos de uma maneira interdependente Sim. com o nosso cônjuge. É fundamental. E aí eu queria colocar na ceia a criança. Tá. Servimos ceia para criança? Claro. Criança, a partir de Jesus, é o exemplo a ser seguido. Se não vos tornasse como uma dessas crianças, não vai entrar no reino. Não entra no reino. Né? Então a criança, nós fazemos aqui na Union, né? Servia a ceia para a família e os pais servem para os filhos explicando o que simboliza o pão e o que simboliza o suco, né? Ou o vinho, no sentido de falar para eles, filho, papai, mamãe, a partir desse pão, diz para o mundo espiritual e para a sociedade, somos um com Jesus. Amém. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E a partir desse suco, filho, nós estamos falando assim, olha, nós não somos perfeitos, pecamos, mas cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Nos limpa, nos sara e mantém a nossa comunhão com Deus ativa, presente. Deus não vira o rosto para nós porque nós confessamos o nosso pecado através da ceia. Então a ceia é extraordinária nesse sentido. Extraordinária. Porque ela expressa valores e princípios do reino de Deus que nós precisamos aprender e vivermos esses valores no nosso cotidiano. A mesa da nossa casa, por exemplo, deveria ser caracterizada como um momento de ceia, aonde eu também tivesse essa inclusão das novas pessoas no âmbito da minha família, né, novos que vão se chegando próximos ao reino. Eu tenho que ter os crentes lá, meus irmãos em Cristo, tem que ter aqueles que estão duvidosos, né, para servir para eles de exemplo de que eles precisam sair de cima do muro, e também tenho que ter crianças.
É a família completa. É isso aí. Né? Família como um todo. E eu gosto muito dessa questão das crianças, porque nós estamos também declarando, somos uma família de sacerdotes do reino. Aleluia. Profeticamente, o meu filho faz parte desta família. É isso aí. No momento oportuno, o Espírito Santo vai encontrar o coração dele aberto, né? Amém. Para isso. Então, Amém. eu acho extraordinário isso. Algumas pessoas assustam um pouco com a gente, né? Mas... Mas o reino é de ponta cabeça por isso. Causa escândalo, às vezes. Né? Às vezes escandaliza um pouco. Eu costumo falar sobre o organograma convencional da nossa sociedade. Ele começa lá em cima com o proprietário, né? O diretor-presidente. Aí vem diretoria e papapá, e vem os gerentes. Depois vem os colaboradores lá embaixo. O reino de Deus é diferente. Ele é invertido. Jesus vem... como servo. Servo dos servos. Isso. Né? É aquele que vem ensinar os outros a servir. Eu não vim no mundo para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para servir. Então, isso é impressionante. E ele serve de base para essa estrutura que cresce. Sim. E todo aquele que é chamado por Deus e capacitado por Deus e que Deus o projeta no sentido de ser referência, no sentido de ser exemplo aos outros, vai fortalecendo essa base. Sim. Servindo como pilares para a construção desse edifício que ele chama Casa de Deus, né, que ele chama igreja. Onde os nossos irmãos, que mais simples, e que de repente tramitam também aí na sociedade, mas em outros níveis de menos influência, estão no topo, né? Onde eles são servidos e mantidos na situação de serem sustentados, no sentido de serem capacitados, de serem mantidos inclusos e ativos no reino. E Deus usa eles de uma maneira poderosa. É esses caras que fazem o reino crescer. Amém, é verdade. Não são aqueles que estão na base aqui, vamos dizer assim, que dá sustentação. Na verdade, são as ovelhas. Sim, vamos sim. usar dessa palavra metafórica, né, que a Bíblia usa, do rebanho. É eles que vão procriar, eles que vão dar luz a novos filhos espirituais. Na verdade, assim, os líderes, né, servos, eles são esse suporte. Né? Como Jesus, né? Ele era esse suporte, essa estrutura. Por isso que ele disse assim, olha, eu sou a rocha. Ou seja, a rocha está na onde? É o alicerce, é a base, né? Para que a igreja pudesse, então, se desenvolver a partir de Jesus. E assim também conosco, né? Nós somos servos e estamos aqui para isso. Então, é isso que talvez choca no reino, né? Aquele que poderia estar na posição de comando, né? Ele tem a responsabilidade do comando, mas a prioridade dele é servir. A Bíblia usa muita figura de árvores, né? Sim. Eu penso que uma árvore, ela exemplifica muito bem o reino de Deus. Porque a árvore não é a copa que a sustenta. É verdade, é verdade. Os frutos que ela dá não vêm da copa. Vem das raízes. Você falou aí, né? A árvore, ela produz frutos, mas não é pela árvore. Nunca vi uma árvore comer uma laranja, comer uma maçã. E nem ela descansa na sua própria sombra. Não é verdade? Então. O reino de Deus é assim. É assim, né? É interessante. A gente vive para servir. Para servir, né? Dá sustentação a essa árvore para ela crescer. Sim. Dá muitos frutos. Ali se alinham os pássaros, ali descansam as pessoas. As pessoas têm acesso ao seu fruto, à sua sombra. Enfim, ela é muito útil. E ela representa muito esse reino de ponta cabeça. Porque ela é uma geradora de vida, né? Isso. É na raiz, né? Jesus está lá. Os apóstolos, os pais da igreja, os pastores, esses homens foram levantados para dar sustentação a esse reino. Sim. E não é para, como a gente vê e muito hoje, infelizmente, é para tramitar nos cumes dos montes. Não é para fazer isso. Andar de jato para lá e para cá, ser símbolo ou sinônimo ou referência de prosperidade. Andar de Ferrari, de Porsche, dá licença. Na verdade, até de ostentação. Ostentação. Né? Uma coisa que, assim, infelizmente, alguns são pegos nessas vaidades, né? E isso é pura vaidade. Mas põe vaidade nisso, hein, Samuel? É muita. Misericórdia, não tem nada a ver com o estilo de vida de Jesus Cristo, que é o rei desse reino. E ele disse, eu não tenho onde encostar a minha cabeça. Pronto. Então também traz um desafio, como eu disse, de um estilo de vida, que eu nada preciso ter para ser. Eu sou tudo que as pessoas precisam sem ter nada. O que Jesus veio trazer uma mensagem radical. Os evangelhos são radicais nesse sentido.
É quando eu abro mão dessas coisas, quando eu entendo que minha vida pertence a Cristo, é que Deus me galardoa. Amém. É que Deus me dá a prosperidade que Ele entende que eu preciso ter, que se ajusta a meu estilo de vida. Ele vem e me dá, sob medida. Interessante, né? Eu tive aqui há um tempo atrás, o senhor sabe disso, conversando com o David Keelan, né? Tivemos um papo gostoso numa sexta-feira. E ele estava falando que o sonho dele era ser piloto de avião. Olha aí. E que ele não conseguiu realizar esse sonho porque teve a chamada pastoral e Deus disse, não, você vai ser piloto de igreja mesmo, né? E aí ele conta que, vez por outra, o Papai do Céu faz uns agrados para ele dá uma voltinha de avião com alguém que tem avião. Eu não tenho, mas às vezes surge um aí que tem e me chama, né? Para dar uma volta e tal, e aí então eu sou galardoado, como o senhor disse, com esse presente, e aí eu vou e me divirto um pouco pilotando um avião, né? E aí depois volto lá para minha chamada, né? Que legal. Então, de vez em quando, Deus vem e te dá um momento ali, mas a nossa chamada é para o ministério, né? Então, é muito interessante isso também, né? Deus, ele nos abençoa mesmo, sempre, sempre. É isso aí. Uma curiosidade no reino é que ele também, Samuel, é estritamente relacional. Ele não é uma organização. Sim. Não é uma estrutura rígida. Embora ele seja organizado, mas ele não é uma organização. Não é. Ele baseia nos relacionamentos. Sim. Essa organização do reino, quem faz é o Espírito Santo. Sim. Ele ordena né, o reino de uma maneira extraordinária, como Paulo diz, dentro da liturgia. Né? Tudo seja feito com decência e ordem. Então as pessoas precisam atentar para esse direcionamento do Espírito. E atentando para isso, aonde anda, o que faz, o faz de modo decente e organizado. Sim. Porque tem como mentor o próprio Espírito Santo. Então você não precisa ficar preocupado se você tem um cristão genuíno desenvolvendo alguma atividade na sua vida, seja ela qual for. Se esse cara é genuinamente convertido, se esse cara é genuinamente seguidor de Jesus e tem Jesus como referência, aquilo que ele vai estar fazendo é para a glória de Jesus. Aquilo que ele vai estar fazendo é a expressão da capacitação e da interação do Espírito com a vida dele. Vai ter ordem e vai ter decência dentro desse processo. Mas não é feito a partir da ordem da decência, vamos dizer assim. É feito a partir da pessoa, do relacionamento deste para com Jesus, de Jesus para com este. Sim. Tá certo? Então ele é estritamente relacional. E o reino dos céus, como diz Jesus, não é de Jesus. Interessante, né? Ele é dos céus. Olha aí que beleza. E nem é nosso. Não é o nosso reino. É de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Tem um rei? Tem. É Jesus Cristo. Mas Jesus fala que é o reino de Deus. Então, dentro desse reino de Deus, Jesus é submisso a ele. Coisa impressionante. E ele veio mostrar que os valores do reino, o princípio do reino é que reger a vida dele. Por isso ele é credenciado rei, senhor dos senhores. Né? Porque ele entende que o reino é de Deus Pai. Ele não toma ele como que é meu. Sim. Não, é de Deus. Evidentemente, faz parte da Trindade, é dele, mas ele o faz assim para referendar a nós ou apontar para nós que o reino não é nosso. Nós não podemos fazer o que a gente bem entende dentro desse reino. Temos que fazer aquilo que ele veio fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ponto. Isso é fundamental no reino. É o que eu ouço do Pai, né? Ponto. O tempo inteiro essa submissão ao Pai, né? Isso. É interessante, é Pedro quem fala em Atos que Jesus não usurpou, que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, não é? É Pedro quem fala isso, não é? Não lembro se é apóstolo Paulo ou Pedro, acho que é Pedro. Porque Jesus... Filipenses capítulo 2. Mas acho... Filipenses? Deve ser Filipenses. Eu estou confuso aqui. Mas assim, veio o texto na minha mente porque está dentro do que o senhor falou, né? Ele não se apegou àquilo, embora até fosse dele, né? Ele falou, não vou me apegar a isso, eu vou me esvaziar, né? Isso. Então, o reino de Deus, ele tem também essa prerrogativa. É isso aí. Né? Esse esvaziamento, né? Uhum. Para realmente o foco está no ser, né? Quem nós somos em Cristo é que faz toda a diferença. Porque o que Jesus veio ensinar, caro ouvinte, Samuel, é o relacionamento. Sem ele, não tem reino. Não tem reino. Não tem rei sem súdito.
Então o súdito precisa relacionar com o seu rei. E como é que ele faz isso? Tem o Espírito Santo que faz essa ponte. Jesus é o mediador, mas o Espírito Santo é que faz as interações, né, de nós para com outros irmãos, de nós para com Jesus e com Deus Pai. Habita em nós. O reino, ele é estritamente relacional, né? Estritamente relacional. Isso a gente precisa aprender. E dentro desse relacionamento, todos nós precisamos ser um. Como um. Todos fazendo a vontade do Pai. Todos como Jesus o fez. E aí isso gera submissão de uns para com os outros. Né? Porque todos nós estamos ligados nisso. Mas como? Que é aí que eu admiro a graça, admiro o reino de Deus. Não tem regras, não tem leis, mas tem a espontaneidade, tem o respeito da singularidade do ser humano. Samuel vai ser Samuel, sempre. Né? E Deus respeita isso e usa o Samuel do jeito dele. Não é uma uniformidade, né? É uma unidade. Uma unidade. Uma unidade. Então o reino é caracterizado estritamente pelos relacionamentos, e esses relacionamentos precisam andar de uma maneira decente e em ordem, e isso só vem através de unidade. Sem unidade a gente não consegue isso. Por isso que nós temos igrejas locais, nós temos pastores, nós temos presbíteros, os diáconos. Por quê? Nós precisamos alinhar a visão para que todos andemos aí de uma maneira única, né? Num só passo, vamos dizer assim, para dentro daquele propósito que Deus tem para aquela região, para aquela cidade, para aquelas famílias. É fundamental a gente entender o reino por esse prisma. E também a questão relacional, né, ela trabalha muito o que Jesus resumiu os 2 mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, alma, entendimento, mas ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, assim, esse vínculo de amor na relação faz toda a diferença. Né? Quando eu amo o meu irmão, aí nós vamos andar em unidade, né? Porque o amor traz esse vínculo de paz, esse vínculo de respeito, né? E isso é fundamental. Né? É isso aí. Nós vamos pegar aqui um exemplo, Samuel, só para deixar bem claro como o reino de Deus se move e deve ser desenvolvido através de nós, né, com a ação efetiva do Espírito Santo, do poder de Deus. Sem ele não existe reino. Os estilos de governo que nós vivenciamos aqui nessa terra, por exemplo, o Brasil há décadas vem sendo governado no Poder Executivo Federal por pessoas corruptas, por partidos políticos e por políticos isso, né? Isso, e políticos que observam e olham os seus próprios umbigos, os seus próprios interesses e deixa o povo no plano secundário. E o povo vem sofrendo há décadas debaixo desse estilo de governança. Hoje nós temos um estilo de governança um pouco diferente daqueles. Não tem corrupção, mas ainda tem problemas. Né? Porque o governo humano ele sempre vai ser caracterizado por problemas acentuados, graves, mas nós vamos estar tendo que votar agora em 2022. Então toda decisão desses governantes afeta todo o povo. Sim. Não é diferente no reino espiritual. Percebe o motivo da unidade de fazer a vontade de Deus? E quando você encontra pessoas querendo fazer as suas próprias vontades dentro desse processo, né, falando coisas assim... Aí não funciona, hein? Indevidas ou sendo referência de uma maneira distorcida dos valores do reino, aí entra a corrupção. Sim. E a gente está vendo isso, está assistindo isso. Eu penso que a igreja, nesses dias, ela precisa repensar muito a sua vida. Eu falo igreja, é você que está nos ouvindo. Eu que estou falando aqui. Nós precisamos perceber que estilo de vida nós estamos querendo desenvolver para nós, para os nossos filhos e para as nossas gerações vindouras. É porque, na verdade, o nosso estilo de vida reflete o que nós acreditamos, né? Ponto. Então, se a gente vive para si mesmo... Então, você acredita nisso. Bora abraçar a teologia da prosperidade. Sim. Né? Porque a nossa carne cá para nós gosta de coisa boa. O cara fala assim, se o que eu tenho é 1.000 e o seu eu quero só 50%, aí... É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então o reino de Deus vai ser caracterizado pelo capitalismo. Né? E não é. Vou voltar aqui, nós estamos aí quase para encerrar o nosso programa, para a cruz de Cristo.
O grande desafio do reino de Deus é a cruz de Cristo. Sim. É aqueles que andam nos outeiros, nos picos dos montes, vim aqui, sabe, nivelar a sua vida na cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Viver de uma maneira mais simples, mais humilde. Ser humilde. Fazer com que tudo que ele tem e que faz ele tramitar no pico do monte seja consagrado para o desenvolvimento do reino. Irmãos, vocês que são privilegiados no reino, invista sua vida, seus bens no desenvolvimento do reino, da igreja. Sim. Vamos fazer prosperar o reino de Deus. Essa é a sua missão. E aprenda a viver num padrão de vida que não seja caracterizado pela extravagância, não seja caracterizado pelo egoísmo, pelo ter, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus. A você que nos ouve, está vivendo nos vales, está passando aí tempos difíceis, o apelo da cruz de Cristo você pode sair dessa condição. Se apegue a Cristo, assuma as implicações do crescimento, estude, trabalhe, busque associar-se a pessoas melhores que você e Deus vai te exaltar. Desde que você também adote esse estilo de ser humilde, de esvaziamento, como o Samuel disse agora há pouco. Tanto aquele que é rico quanto o pobre devem assim se portar. É um grande desafio para nós todos. Que essa reflexão abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém. O texto é Filipenses mesmo, que o senhor havia dito. Isso, Filipenses capítulo 2. É o capítulo 2. O verso 5 é uma instrução do apóstolo, né? Que seja a atitude de vocês, ou seja, a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse texto aqui é extraordinário. Uma paulada, né? Em outras versões fala, não se aferrou ser igual a Deus. Isso, Ele entendia que a carne o limitava. Né? Por isso que a gente tem que amar Jesus mesmo como o nosso Deus. É extraordinário. Senhor, Salvador. O que ele fez, né, por nós, abrir mão da sua glória, para nos salvar. Mas o que ele viu em nós, né? Viu em nós, seus filhos, né? Aquele que foi exemplo de reino, certa feita foi chamado de bom mestre. Ele falou, bom é Deus que está no céu. Isso, rapaz. Não é? Então... Porque nessa terra não é brincadeira, não. Não é, não. Não é. Pisou nessa terra, manchou o pé de barro, velho. Pode ter certeza que você vai precisar da misericórdia e da graça de Deus para sair dela. O ser humano, ele gosta de apegar-se, né? A status, a riqueza, a posição social, né? Jesus não se apegou a ser Deus, né? Ele se esvaziou. Pastor Lécio, tem oração aí ainda aí? Bênção. Né? Vamos ter uma palavra de oração com nossos ouvintes. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela oportunidade de estarmos aqui falando do teu reino. Rogar da tua graça, da tua misericórdia, que ela se estabeleça de uma maneira extraordinária nesses dias, nas nossas vidas. Nós estamos aí iniciando um novo ano e gostaríamos de tudo aquilo que temos planejado, o Senhor desse direção. Amém. O Senhor venha e intervenha de uma maneira poderosa nas famílias, na igreja, nos trabalhos que os teus servos e servas desenvolvem. Faz com que esses valores, esses princípios, ó Deus, essa ética do reino de Deus se estabeleça no ir e vir do teu povo. Amém. Abençoa-os, ó Deus, para que esse estilo de vida que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar seja caracterizado na vida dos teus servos e servas. Ora sim no nome de Jesus Cristo. Amém. Bênção de Deus. Obrigado, pastor Lécio, por esse tempo aqui. Foi realmente um tempo muito precioso. Nós vamos ficando por aqui.